Olá, professores que nos assistem, é um prazer estar com vocês para gravarmos mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Sou o pastor Jason, coordenador geral do departamento do Ministério de Escola Bíblica na cidade de Blumenau, Assembleia de Deus, onde o nosso pastor presidente é o pastor Newton dos Santos. Nesta oportunidade, nós estaremos falando, e neste trimestre, sobre uma temática extremamente importante, que é a doutrina da salvação. Então, as nossas lições estarão trabalhando sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Serão 3 meses de muito proveito, é uma lição doutrinária, teológica, exigirá, claro, um estudo, um embasamento, como em todas as outras lições, mas de certa forma um pouco mais profundo relacionado a esta temática, visto que existem algumas linhas de interpretações, alguns posicionamentos, e nós precisaremos sempre estar muito bem preparados para podermos trabalhar com tranquilidade, com segurança dentro da nossa classe, orientando os nossos alunos. Mas é um tema de ímpar importância, ok? Então, sobre salvação, e aí, claro, falaremos sobre o conceito de salvação, quando se originou a salvação, a proposta de salvação, as consequências que a salvação traz para a vida do homem, a quem ela alcança, a universalidade da salvação, o que é necessário para ser salvo, é necessário realizar algo ou não. São várias as questões e as temáticas e os ângulos dentro da doutrina da salvação que nós estaremos trabalhando no decorrer desse trimestre. Então, professores, que o nosso Deus nos dê graça, nos dê sabedoria para podermos nesses 3 meses trabalharmos com muito embasamento e assim levar a nossa classe a um crescimento. A nossa primeira lição, nós estaremos tratando sobre uma promessa de salvação. Então, na verdade, ela será uma lição que estará tratando sobre o conceito da salvação, sobre a importância da doutrina da salvação e também sobre esta salvação que foi prometida, foi declarada lá no Éden. Então, será esta nossa primeira aula, uma aula introdutória. Estaremos trabalhando aí um pano de fundo relacionado à salvação. E aí um cuidado muito grande que você deve ter é justamente para não estar adentrando em assuntos que serão posteriores, que estarão em outras lições, tá? Então devemos cuidar para ficar justamente dentro daquilo que a lição desse domingo está nos propondo. Dentro da introdução desta lição, é importante você frisar para os alunos e para a classe que, falando sobre salvação, a doutrina da salvação, nós temos algumas linhas de interpretações e pelo menos 2 delas são linhas conhecidas no nosso meio, que é o calvinismo e o arminianismo. E esses debates com relação a Calvino, Armínio, pensamentos, ideias, eles são cada vez mais frequentes e mais comuns dentro das nossas instituições. Então, de forma muito clara, nós precisamos trabalhar com os nossos alunos que a instituição em que nós estamos adotou a interpretação arminiana de Armínio. Nós vamos trabalhar dentro desta interpretação. Claro, haverá uma lição específica que estará sendo trabalhado sobre Calvino, quem foi Calvino, a tulipe, a interpretação calvinista, arminianismo, quem foi Armínio, a interpretação de Armínio sobre salvação. E nós vamos perceber que esses 2 pensadores, esses 2 teólogos, eles, dentro dos seus pontos, alguns acabam divergindo, mas outros não, outros são semelhantes. O que é importante é nós termos um embasamento sobre essas 2 doutrinas, para não gerarmos nenhum desconforto na sala
e também não sermos pegos de surpresa, despreparados, mas que possamos dialogar, se assim for preciso, com essas duas linhas de interpretação, sabendo trabalhá-las, ok? Dentro do nosso material, lá no site da Escola Bíblica, www.eb-blumenau, você vai encontrar o material completo, e ali eu citei alguns livros que você pode estar lendo, que vão servir de subsídio, e também alguns links de vídeos que você pode estar assistindo, falando um pouquinho mais sobre a salvação. Dentro do nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o conceito bíblico de salvação. E aí a pergunta que você, professor, pode estar realizando na classe é esta: o que é salvação? E aí peça que os alunos respondam, justifiquem, trabalhem sobre esta temática. O que é salvação? E vá anotando no quadro. É muito provável que as respostas serão quase que uniformes, falando sobre salvação no âmbito espiritual. Só que é importante você frisar que a salvação, no âmbito geral, ela diz respeito a várias questões. João salvou-me de um acidente. Maria salvou-me de cometer uma crueldade. Ou eu posso dizer, o médico Antônio salvou-me desta terrível doença com um tratamento eficaz. Então veja, a palavra salvação, dependendo do contexto em que ela está inserido, ela traz um significado. Agora, salvação dentro do âmbito religioso, especificamente na área espiritual, nós vamos perceber que aí ele já é extremamente específico. A palavra salvação no grego, ela traz-nos a expressão sotérios. E aí justamente vem a expressão soteriologia, logia, estudo, sotério e salvação. Então, soteriologia é o estudo da salvação. Dentro do âmbito espiritual, salvação vai se referir a novo nascimento, vai se referir a resgatado, liberto, vai se referir a adotado, eleito, justificado. Se refere justamente ao momento em que Deus alcança-nos e traz-nos do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, salvação, dentro do âmbito espiritual, é Deus nos resgatando das trevas para a luz. Precisamos trabalhar este ponto. Ainda dentro dessa questão, é importante você frisar que dentro da salvação e ligado a esta doutrina da salvação, nós só conseguiremos entender o que é salvação se nós já fomos alcançados por Deus. Se nós não fomos alcançados por Deus, é muito provável que nós não entendamos o que significa a salvação. Agora, o segundo subtópico vai falar sobre a salvação no Antigo Testamento. E aí, dentro deste segundo subtópico, é importante você trabalhar dentro da sua classe e perguntar para os seus alunos, por exemplo, qual era o entendimento dos judeus sobre salvação? Qual era o entendimento deste povo a respeito de salvação? E aí ouça a resposta, ouça o tratado que cada um dos irmãos vão estar falando, vão estar comentando. É importante você frisar que dentro do contexto judaico, salvação estava se atrelado normalmente a Deus livrar o povo dos inimigos de Israel. Então era muito comum Israel clamar a Deus por salvação quando eles estavam em uma batalha e os seus inimigos estavam vencendo-os, ou até mesmo quando eles haviam pecado, transgredido as leis, transgredido os mandamentos. Deus então acaba como consequência punindo-os, castigando, e nações vizinhas passam a oprimir os israelitas. Nesse processo eles clamavam a Deus por salvação e Deus os respondia livrando-os das mãos dos seus inimigos.
Então, salvação, dentro da visão veterotestamentária, nós vamos perceber que ela está muito mais atrelada a salvar de inimigos ou até mesmo de doenças do que a uma salvação como há o entendimento no Novo Testamento. E aí talvez a pergunta que surge é por quê? Justamente porque esta construção de entendimento sobre salvação, ela estava em processo de formação e construção no Antigo Testamento. Então, a visão teológica do Antigo Testamento sobre salvação é relacionada a Deus livrando-os de inimigos e de doenças. Ok? Trabalhando esse segundo subtópico, você terá o terceiro subtópico, que vai falar sobre salvação no Novo Testamento. E aí aqui, entrando no Novo Testamento, nós vamos perceber que os escritores, eles vão trabalhar salvação em âmbitos diferenciados, não se contradizendo, mas sim se complementando ou complementando um ao outro. Então, eu, por exemplo, cito como subsídio para você a Enciclopédia Bíblica de Teologia e Filosofia do Champlin, onde sobre salvação ele vai trabalhar a visão de salvação nos evangelhos, a visão de salvação nas epístolas, a visão de salvação em Pedro e aí por diante. Ou seja, o que cada um desses personagens trabalharam acerca de salvação. Importante você trabalhar isso na classe, se puder colocar no quadro ou no data show, salvação dentro da perspectiva dos evangelhos, salvação na perspectiva de Paulo, das epístolas, e trabalhando qual era a visão de salvação dentro de cada uma destas temáticas e destes livros. Aí nós chegamos no nosso segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico vai falar sobre a importância da doutrina da salvação. E aí, o primeiro e o segundo subtópico você pode uni-los, que é a grandeza da salvação e para compreender o que Jesus fez. Aqui você pode trabalhar uma pergunta dentro da sua classe. E a pergunta seria: pode alguém perder a salvação? Você pode ir além. A salvação é um processo ou é um ato? E pode ainda realizar uma terceira pergunta. A partir do momento que a pessoa realiza a oração de confissão, ela então tem já a garantia da salvação? Ouça a sua classe, ouça a visão que cada uma das pessoas tem com relação a essa questão, e então você vai trabalhar esse tópico. Dentro desse tópico, você pode, dentre várias questões para destacar, são duas que você não pode deixar passar. Precisa trabalhar essas duas questões. Primeiro, justificação. Já está aí na tela, justificação. O que é justificação? E aí você vai trabalhar justamente, justificação é o ato, é o momento exato em que a pessoa é alcançada por Cristo Jesus e o seu status é mudado. Ou seja, a partir do momento em que ela se rende a Deus, Cristo a alcança, então de inimigo, de separado de Deus, neste exato momento esta pessoa torna-se amigo de Deus e agora unida em Deus através de Cristo Jesus. É justamente o que Paulo vai falar lá em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é justificação? É justamente o momento em que Deus vai nos justificar, vai declarar que somos justos por meio de Cristo Jesus. Isto não é um processo, certo? Isto é um ato, é algo que acontece no exato momento em que Deus, através de Cristo, alcança o homem e traz para o seu reino. É um ato. Agora, existe o segundo processo que nós chamamos de santificação.
E aqui é importante nós frisarmos que sem justificação não há santificação, mas que a santificação ela é necessária como comprovação de que houve a justificação. E aí, neste ponto, a santificação muda-se. Não é mais ato, mas é processo. O que é isso? A partir do momento que esta pessoa foi alcançada por Deus, ela foi transferida do reino das trevas para o reino da luz. Então agora o Espírito Santo, que é o penhor da salvação, que estará residindo nesta pessoa, vai trabalhar no coração e na vida dela diariamente, para que o caráter de Cristo seja gerado, seja moldado, e esta pessoa então alcance a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, a semelhança de Cristo. Então este processo nós chamamos de santificação. É um processo, é algo contínuo e diário que vai acontecendo na vida daquele que foi alcançado por Deus. Podemos frisar Gálatas 5,16, é o processo onde as obras da carne vão sendo renunciadas, deixado de lado, e o fruto do Espírito se torna diariamente mais visível na vida desta pessoa. Isso é o que, professor? Isso é processo, é processo. Então veja, a salvação, o ato de Deus alcançar a pessoa e trazê-la para o seu reino é o momento, é naquele exato momento que acontece. Agora, dali para frente, iniciará o processo de santificação, em que o Espírito Santo vai transformando esta pessoa, e neste processo vai se comprovando que ela foi alcançada por Deus, ok? Então você precisa trabalhar estas questões de forma bem clara. E aí o nosso terceiro subtópico da lição vai falar sobre para apropriar-se dos benefícios da salvação. Professor, e eu peço para você, nesse terceiro subtópico, enfatize para os alunos que os benefícios da salvação dados por Deus, por meio de Cristo Jesus, eles não são apenas para o céu, não é uma visão futurista para o amanhã, mas nós podemos viver no hoje, no aqui e no agora, aquilo que Deus prometeu para nós através de Cristo Jesus. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que protelam para o céu a sua felicidade, que protelam para o céu a sua alegria, que protelam para o céu as benesses de Deus em Cristo Jesus. E aí nós precisamos frisar que isso é um grande erro. Nós podemos vivenciar aqui na terra aquilo que viveremos na plenitude e em plenitude no céu. E aí talvez o que torne mais claro essa questão é você contar uma história muito simples, mas que vai clarear esta situação. Diz-nos que certo homem ele ganhou uma viagem totalmente de graça, na verdade um cruzeiro, e ele estaria fazendo esse cruzeiro de 7 dias. Então chega o dia, ele muito empolgado, com a sua mala, ele vai para este navio, esse grande navio, e inicia-se o cruzeiro. Só que ele leva uma mala muito grande com muitas bolachas de sal. E então ele visitava as partes do navio, analisava toda aquela beleza e durante as refeições ele voltava para o seu quarto e se alimentava com água e bolacha de sal. Durante 6 dias ele tomou o café da manhã, almoçou, café da tarde, janta, bolacha de sal e água. E depois ele saía para contemplar. Diz-nos que durante os seus passeios ele via aquelas refeições sendo preparadas, o buffet do almoço, da janta, e ele ficava olhando e desejando e pensava consigo mesmo, no último dia, na última refeição, eu vou encher a barriga e depois, se eu não tiver dinheiro para pagar, eu fico lavando os pratos, mas é o último dia mesmo, eu vou desembarcar, vou para casa, está tudo certo. E é isso que ele faz.
No último dia, na última refeição de almoço, ele se alimenta e come e bebe de tal forma que praticamente passa mal. Após, ele chama o garçom e diz: garçom, fornece-me a conta, por gentileza, da minha refeição. O garçom olha para ele e diz: conta do quê? A conta da alimentação que eu acabei desfrutando, destas iguarias, eu quero acertá-la. O garçom olha para ele e diz: você não precisa acertar nada. Estas alimentações e as refeições já estavam inclusas no seu pacote. Bastava você desfrutar. Qual não foi a decepção deste homem? Essa história retrata muitos cristãos. São cristãos, foram alcançados pela salvação, mas não entenderam que eles podem vivenciar aqui as benesses e as alegrias e desfrutarem aqui os benefícios da salvação, que é nos concedidos por Deus através de Cristo Jesus. Então, que não protelemos para o amanhã o que podemos viver no hoje. Aí nós adentraremos então no nosso terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico vai falar sobre a salvação prometida no Éden. E aí você pode trabalhar ali Gênesis 2:17, quando Deus vai dizer para o homem: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem. Deus coloca o homem em um jardim, perfeição, o homem em um estado perfeito, e Deus dá ao homem uma ordem dizendo: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Talvez alguns vão trabalhar e vão questionar: que árvore era esta, que fruto é esta? Nós não temos a clareza de que fruto era, que árvore era esta. Berkhof vai dizer que o fruto do conhecimento do bem e do mal, na verdade, era um fruto destinado a revelar se o futuro do homem seria um futuro bom ou um futuro mau. Porém, nós não temos detalhes com relação a essa questão. Então, se não surgir essa pergunta, eu sugiro que você faça na sala de aula. E é justamente isso. Por que Deus vai colocar uma árvore no meio do jardim com belos frutos e dizer: não comam deste fruto, podem comer de todos os demais, mas não comam deste fruto? Por que Deus colocou esta árvore? Simplesmente não haveria necessidade? Por que Deus foi fazer isto? Através desta árvore, e quando ele disse não, o homem então parece que despertou um desejo nele ao ponto que ele come do fruto. Trabalhe essa questão, indague os irmãos, ouça-os, qual é o pensamento deles, qual é a visão deles. E aí você pode frisar sim que esta árvore, ela estava representando de forma muito clara o livre-arbítrio que Deus estava dando para o homem. Quando Deus estava dizendo não coma, Deus estava dando a possibilidade do homem obedecer a Deus e obedecer os propósitos de Deus e viver esses propósitos, ou obedecer a si próprio, rejeitar a obediência divina e viver os seus próprios propósitos. Quando o homem come da fruta, ele primeiro está declarando que tem livre-arbítrio. Deus não criou uma marionete para ser controlado. Então, ao comer a fruta, ele está declarando que tem livre-arbítrio, tem poder de decisão, de escolha, mas ele também está declarando que ele estava rejeitando o propósito de Deus para viver os seus. Uma grande tragédia. Então, trabalhe essa questão. A nossa lição não vai trabalhar isso, mas é importante você frisar as consequências dessa desobediência. A quebra de relacionamento do homem para com Deus, a quebra do relacionamento do homem para com o homem, a quebra do relacionamento do homem para com a natureza e para com os animais, e a própria quebra de relacionamento entre a natureza em si e animais. E claro, a morte, não apenas física, mas eterna. Agora o homem estava condenado a viver a eternidade longe de Deus. Então frise nesse primeiro subtópico muito bem essa questão, o pecado humano. Aí nós entramos no segundo subtópico, que vai se falar sobre a transferência de culpa.
É interessante que este processo que o ser humano vive hoje, de transferir a culpa e de procurar achar um culpado, você já percebeu isso? Alguém quebra o copo, ninguém fala quem é, você pega o copo, coloca no lixo, de repente alguém vai perguntar, quem quebrou o copo? Ou seja, a preocupação é achar um culpado. É muito comum então nós procurarmos culpados para problemas e infortúnios. A grande verdade é que este pensamento ele não é novo, ele iniciou lá no Éden com os nossos pais. Quando Deus, ao final da tarde, vai encontrar-se com Adão e Eva, e todo aquele momento que houve, Adão e Eva se escondendo, mas quando tem seu primeiro contato, e Deus indaga Adão, Adão vai transferir a culpa para Eva, e também para Deus, porque Adão vai dizer, ó Deus, foi a mulher que tu me destes que fez com que eu viesse comer desse fruto. Ele não assume a responsabilidade. Eva vai fazer igualzinha, não assume a responsabilidade, mas vai dizer, Senhor, foi a serpente. Ou seja, eles acabaram transferindo a culpa dos seus erros um para o outro. Agora, o que é importante você frisar é o que Deus vai fazer. Deus vai imolar um animal e vai dar a eles roupa. E neste ato, Deus estava transferindo a culpa de Adão e Eva para um animal inocente. Um animal inocente morre para cobrir a transgressão de um homem e de uma mulher. Justamente com essa questão, Gênesis 3:21, você já pode dar a introdução a este pensamento de que nesse momento Deus estava não com palavras, mas com ações, declarando ao homem que a culpa deles seria transferido para um inocente. E aí você vai desenvolver melhor esse pensamento no subtópico 3. Satanás esmagado e o pecado vencido. A indução de Satanás para que Adão e Eva pecassem e o pecado do homem gerou consequências seríssimas para a humanidade. Consequências que nós vivemos hoje e que faz parte da nossa realidade, a realidade humana. Agora, um detalhe que nós precisamos frisar é que no mesmo ato da queda, no ato da desobediência, no Éden, onde originou-se a queda humana, foi também o mesmo lugar em que Deus pronunciou a salvação para a humanidade. A queda de Adão e Eva não levou Deus a abandoná-los, pelo contrário, levou Deus a declarar que estava tão disposto a trazê-los novamente para si, ao ponto que daria o seu filho, inocente, para morrer pelos culpados. E aí você pode frisar o Gênesis 3:15, onde Deus vai declarar para a serpente que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa acabaria ferindo o calcanhar, mas este esmagaria a sua cabeça, referindo-se a Cristo Jesus e a sua obra, que seria perfeita, nos resgatando do domínio do mal, nos libertando do poder do pecado e nos fornecendo vida eterna em Cristo Jesus. Então, trabalhe esta questão na sua classe, que Deus não abandonou o homem, mas que no exato momento da queda, Deus também revela a oportunidade do homem reencontrar-se novamente a partir de Cristo Jesus. Querido, chegamos ao término desta pré-aula. Eu espero que na sua classe você possa trabalhar esta primeira lição com muita ênfase e ser um professor que vai gerar crescimento para os seus alunos. Que Deus te abençoe. Se você desejar, o material na íntegra está no nosso site, eb/Blumenau. Qualquer dúvida, sugestão, você pode também ali entrar e há um espaço destinado a você, professor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.